Oi, eu sou a Marina Dori e esse é o Powerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando: "Tô aqui com você". Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou ponto Marina Dória. O link está na descrição do episódio. Esse aqui é o terceiro episódio de estreia do Powerpério. E para começo de conversa, eu trouxe 3 lives para cá. Vocês vão escutar agora a terceira live que eu fiz num momento do meu trabalho em que eu enxergo como minha saída de casulo e como fruto desse meu autoparto, desse meu partejar a mim mesma, nasceu e segue crescendo e evoluindo e amadurecendo e ganhando sua forma autêntica. Esse trabalho de apoiar mulheres nessa travessia chamada puerpério, que eu aqui brinco e chamo de powerpério. Então, para quem ainda não ouviu os outros 2 episódios, recomendo muito que ouçam, porque são trocas complementares, né, que se somam e apoiam na consciência, né, no trazer da consciência do que é essa jornada. E nesse terceiro papo, eu convidei a Caterine Zapata para trocar um pouquinho comigo. Ela é filósofa e eu convidei ela porque ela sempre trouxe inquietações e reflexões que eu sempre achei muito interessantes. Então ali a gente dá umas cutucadas proveitosas. Então espero que vocês aproveitem e curtam muito. Bom dia, mulheres. Essa live aqui tem o tema Sentir Viver o Puerpério. Eu vou fazer junto com a Caterine Zapata. Ela está entrando daqui a pouco. A gente vai provocar um pouco vocês nessa reflexão. Sentir viver o puerpério, como que isso faz com que a gente ganhe liberdade. A Caterine já entrou, aguardando aqui ela pedir para participar. Essa live é para quem... ela pediu aqui. Já está no puerpério, independente da fase em que está, ou mesmo para quem está se preparando para chegar nessa passagem, ou mesmo quem já passou. Oi, Caterine, bom dia. Tudo bem, Marina? É bom te encontrar de manhã para discutir esse tema. É. Já começar o dia assim. Exatamente. Bom, estava falando aqui um pouquinho do tema, né? Só introduzindo assim o tema, para quem que é. Então, esse tema surgiu, na verdade, a Caterine, eu convidei ela para participar comigo, para construir junto comigo o Mulher Mãe, né? Que a gente no final vai contar assim, um pouquinho mais o que vai ser essa vivência imersiva. E aí, num dos nossos encontros, quando a gente viu, estava super debatendo sobre isso, sabe? Sobre essa possibilidade de a gente se permitir sentir o puerpério. A gente, nossa, isso aqui daria uma live. A gente falou tanta coisa legal. Verdade, Marina. Foi natural, né, nosso encontro de trabalho, mas começou com também um encontro da nossa vida pessoal, né? Convergindo nesse tema também. Sim. Você quer se apresentar? Pode ser, Marina. Bom, gente, para quem está chegando agora, e bem-vindos, para quem vai assistir depois também. Eu sou a Caterine Zapata, sou filósofa, educadora, né? Estou migrando assim para o setor da educação parental e também sou designer de conexões. Trabalho desenhando relações mais intencionais e é com essa bagagem que hoje eu medio rodas de conversa para mulheres, gestantes, tentantes, puérperas, onde a gente tem essa oportunidade de
de tecer laços, de aprender umas com as outras e de curar através da palavra. Acredito muito nisso. Estou me juntando aí com a Marina nessa parceria do Mulher-Mãe. Vai ser uma vivência muito especial. Acho que é por aí, né? E aí só um detalhe, né? Que eu sempre esqueço que eu sou mãe do Chico. Eu ainda não estou integrando, né? Eu sou mãe do Chico, que tem 1 ano e 7 meses, e ele foi uma pequena bomba determinante para todo o rumo, inclusive, que a minha carreira está tomando no momento, né? Sim, acho que a maternidade vem despertar muita coisa assim na gente, né? Totalmente. Eu acho que a gente vai deixando de seguir rumos que não fazem mais sentido pra gente, né? A gente chega num lugar que agora não tem mais como negar isso. Eu tô sentindo isso muito forte, tem que seguir esse impulso. Vem despertar algo que já tá na gente, né? Verdade, Marina. E aí, bom, entrando dentro desse tema, né? O que é esse lugar do sentir e do se permitir viver o puerpério? Essa provocação, e aí eu sinto aqui de compartilhar um pouco da minha história, assim, também, né? Já compartilhei um pouco em outros lugares, talvez quem venha me acompanhando ache isso um pouco repetitivo, mas acho que tem tudo a ver com esse tema aqui, com esse contexto. E é o que eu venho, assim, insistindo bastante, batendo nessa tecla, né? Da gente se permitir sentir. Eu, logo que minha filha nasceu, né? Tenho uma filha que se chama Iris, ela tem 2 anos e 3 meses. Eu não percebia naquele momento, mas quando a gente começou a ter desafios durante a noite, né? Quando ela tinha lá para os seus 4 meses, eu fui virando um bagaço humano, fui virando uma coisa enlouquecida, eu estava muito cansada, exausta, isso foi me levando para um lugar de muito desespero. E aí eu fui resistindo a sentir o puerpério de verdade, a sentir o que quer que seja que ele estivesse me provocando a sentir. Eu não enxergava isso naquela época, hoje eu enxergo. Né? E assim fui relutando, né? Eu queria mostrar que eu dava conta. E muito também tem a ver que o meu companheiro, né, ele teve um puerpério muito desafiador com a ex-companheira dele. Eles se separaram durante o puerpério, né? Então eu tinha um certo medo dessa avalanche, do que isso podia fazer, dessa desconstrução que poderia acontecer, e nossa, eu não quero passar por isso, eu vou dar conta, sabe? Então eu fiquei ali tentando sustentar alguma coisa. E eu só consegui de verdade me permitir entregar foi no final do ano passado, né, que eu engravidei de novo, quando ele estava com 1 ano e 7 meses, e logo no comecinho, com 7 semanas, eu perdi o bebê, com 7, 8 semanas. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei... Eu desabei. Eu desabei e eu percebi que eu comecei a sentir tudo que eu não tinha me permitido sentir desde o começo do nascimento da Iris. Então, eu estava sentindo, não era só o luto da perda do bebê, mas estava sentindo o luto da mulher que tinha morrido. Eu fui percebendo que eu morria de saudade daquela Marina que eu conhecia antes, que eu estava meio sem chão, sem referência, sem saber ainda quem que eu era, apesar de estar construindo algumas coisas novas, ainda muito sem chão, ainda muito sem raízes, sem entender muito para que lugar que eu estava indo, né? E aí foi aí que eu percebi que eu não estava me permitindo sentir. E quando eu senti isso tudo, eu não tive mais forças para resistir, né? Por conta da profundidade que foi tudo isso. Durante a perda gestacional, eu também passei pelo desmame da minha filha, né? Ela perdeu o interesse pelo peito naquela época. Então foi muito luto, muita coisa vivendo junto. Então eu não resisti mais, eu me entreguei. E aí quando eu me entreguei, algumas coisas começaram, alguns insights começaram a acontecer, algumas chaves foram girando, algumas chavinhas internas, algumas coisas foram fazendo sentido. E aquela dor que eu tinha tanto medo de sentir, ela simplesmente passou. Ela se dissolveu, porque eu me permiti ali, assim, em 2 meses, 1 mês, 2 meses de luto, depois da perda gestacional, que também chama a gente para entrar no puerpério, também chama a gente para dar um mergulho dentro da gente. Eu cheguei num lugar que eu não tinha chegado em quase 2 anos depois de eles ter nascido. Então eu percebi a força que tem esse lugar da gente se permitir sentir. E eu fui percebendo o quanto que tantas mulheres no meu entorno, que eu vinha acompanhando, amigas e histórias que eu tinha acompanhado, quanto que muitas mulheres também ficam nesse lugar, né?
Eu sinto que a gente entra, é muito fácil, assim, numa matrix, no automatismo da vida. A gente acorda, a gente faz isso, faz aquilo outro, e tem a rotina, e vai trabalhar, e não sei o quê. E aí chega o bebê. E aí, como é que eu vou continuar fazendo aquilo tudo que eu fazia com um bebê agora encaixado nessa minha história? E a gente quer continuar levando aquela mesma vida, sendo que a gente tem um bebê agora para cuidar, para criar, para ser guardiã. E é diferente a organização que a gente demanda, né? Com Então, certeza, eu queria entrar nesse ponto mesmo, também lembrando um pouco da minha biografia, né? Eu vivi o puerpério num momento muito desafiador, né? Que foi a pandemia, então não podia vir ninguém da rede de apoio em casa, estava só eu e meu marido. Ao mesmo tempo eu estava tendo questões em grupos que eu frequentava, cisões, separações, então já tem a solidão do puerpério, tinha a solidão da pandemia, tinha a solidão desses grupos, e aquilo fez com que eu me sentisse num casulo real, né? Um casulo que as paredes do meu apartamento, eu até lembro, um apartamento bem pequeno que a gente conseguiu naquele momento se mudar para ele, mas ele sempre teve aquela cara triste. Até hoje eu lembro, eu falo, nossa, aquela fase, né? E eu me lembro, Marina, eu sempre fui muito organizada, né? Na verdade, eu sou mais uma pessoa que quer se organizar, não é que eu sou organizada, né? Você vê que tem uns papelzinhos que eu tento. E eu lembro, assim, antes da gestação, de eu fazendo uma linda planilha, assim, sabe? Tipo, cada hora que eu ia fazer, não sei o quê. E aí veio o Francisco, e eu me lembro de eu ninando ele. E nessa ninada, quem tem bebê sabe que as ninadas, elas são meio desesperadoras, porque elas não têm tempo. Eu falava que era ninada infinita, balançando para sempre, sem esperança, né? E eu lembro na minha mente, eu contava. 1, 2, 3, 4. Aí depois eu parei e pensei, por que eu tô contando isso, gente? E aí, para mim, pode parecer besteira, mas isso foi um sinal muito profundo de que eu estava contando para passar, para que passasse mais rápido, para que eu sentisse que algo estava acontecendo, porque eu precisava saber que algo estava acontecendo, porque quando chegasse no 100, ou no sei lá que número, ele ia adormecer, e eu ia pegar as minhas coisas, eu ia cuidar de outras coisas. E aí eu me confrontei naquele momento. Mas então você quer que passe? Quer que passe o seu porpério? Vai passar tudo. Vai passar você, vai passar Francisco bebê e todo mundo vai morrer. Né? Se você quer que tudo passe nesse ritmo controlador, você não vai aproveitar a vida, você não vai aproveitar ele, bebê. Bom, desde então, imagina que eu nunca mais contei nada, porque aquilo virou uma grande questão para mim. Mas desse aspecto muito masculino, muito controlador, que não deixava fluir. Não, eu não sei que horas vai acabar isso, mas eu vou me entregar para esse momento, para esse contato, até para minha angústia de que não sei quando vai acabar, tá? É ok, é isso que eu estou sentindo agora. Mas a matemática, os números ali, eles vinham muito no sentido de anestesiar, sabe? De, não, fica, nem sente, tá passando, ó, o tempo passando. Então, olha só a loucura, Marina. Isso aí é um pouquinho da minha história, né? Você falou isso, eu me lembrei que eu fiz algo muito semelhante também, na época que Iris dormia no nosso quarto ainda, que a gente tinha um bercinho dela ali. Nessas jornadas também noturnas, que ela não voltava a dormir imediatamente. Eu lembro de ficar com ela no colo, assim, também, em 1000 posições, sling, sem sling, não sei o quê. E aí eu ficava olhando pro relógio. Não, daqui a 5 minutos, se ela dormir, eu vou fazer não sei o que agora. Aí eu vou tentar. Aí eu vou pegar a bola de pilates e vou ficar quicando. Mas eu vou quicar só 10 minutos. Ai, é desesperador, né? Uma necessidade de ordem, né? Porque a gente fica desorganizada mesmo no puerpério, perde a forma, perde muita coisa. E é difícil fluir, né, Marina? Eu até queria entender melhor, quando você fala dessa entrega, você teve uma perda gestacional. O que foi na prática para você se entregar? Porque a gente falou na prática que contar era uma forma de resistir, né? Sim. Na prática, o que eu fiz? Eu fiquei deitada na cama chorando. E meu pensamento ia para vários lugares. E eu não confrontei com aqueles pensamentos que me viam. Sabe? Eu fui permitindo vir esses pensamentos, sabe? Eu fui permitindo dizer que eu senti raiva do meu útero. Na época eu passei por tudo isso, assim, muito acompanhada pela Marina Almeida, né? Que é minha doula irmã, guardiã da vida, assim. E eu falava para ela, eu tô com raiva do meu útero, eu tô com raiva do meu sangue, eu tô com raiva do meu corpo.
Porque eu lembro que quando eu fiz a ultra, para saber se já, quando o sangramento acabou, eu fui fazer a outra para ver se realmente tinha perdido o bebê, se tinha perdido, se tinha saído tudo. Eu já estava ovulando de novo. E aí eu fiquei assim, como assim meu corpo está pronto para gestar algo novo? Eu nem assimilei o que aconteceu. Eu nem assimilei o que aconteceu, então eu morri de raiva do meu útero. Falei, o útero, sabe, que coisa, ele não está entendendo nada que está acontecendo dentro de mim. Ele não está conversando comigo. Porque eu passei por todo o processo também de assimilar aquela gestação, né? E de decantar aquela informação. E quando eu estava decantando, quando eu fui integrando aquilo dentro de mim, eu perdi. Então, e aí eu fui olhando para trás e fui percebendo o quanto que eu estava sem forças para criar algo de novo. Porque o nosso útero, ele não cria, ele não gesta, não é só um bebê. Né? Quando a gente ovula, quando a gente libera essa semente para produzir algo, para produzir uma vida, essa vida ela pode ser o que quer que seja. Ela pode ser um sonho, um projeto. Inclusive aqui, o Mulher Mãe é uma das facetas do Mulher Multifaces, né? Que são várias vertentes em que eu estou trazendo essas vivências para a gente acolher determinados momentos assim do puerpério. E teve uma ovulação minha que eu escolhi gestar o Mulher Multifaces. E foi muito bonito, porque eu sabia que eu estava ovulando, sentia aquela semente ali sendo liberada, e eu pausei, me conectei com aquele meu óvulo e falei, eu quero agora ficar grávida do Mulher Multifaces, para que esse Mulher Multifaces acolha muito os ventres maternos. Para que seja o acolhimento dos ventres maternos que a Terra está querendo. E aí, foi muito legal, porque na noite seguinte, eu sonhei que a mulher multiface estava ganhando uma alma dentro do meu ventre. E ao longo do meu ciclo, eu fui sonhando com a minha barriga crescendo e eu estava ficando grávida da mulher multifaces. Então, eu fui entendendo, né, voltando agora aqui para a questão da minha perda gestacional, né? Eu fui entendendo que eu não tinha a menor força para nutrir algo para fora, para criar algo de novo, sendo que eu não estava conseguindo mergulhar para dentro. Eu não estava sendo honesta comigo mesma sobre o que eu estava sentindo. E aí eu fui percebendo o lugar de desconforto que eu tinha com a minha própria maternidade. Por quê? Eu sempre quis ser mãe. Desde criança eu sonhava ser mãe. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei... Uau, que incrível! Muitas mulheres às vezes querem muito ser mãe quando engravidam, às vezes não curtem, por algum motivo ou por outro. Mas eu não fiquei nesse lugar, né? Não foi a minha história. Eu gostei muito de ficar grávida, de sentir ela crescendo, e sonhava como é que seria amamentar, como é que seria ter ela ali nos meus braços, como é que seria cuidar dela, ver ela crescer. Só que essa intensa dedicação, né, em que muitas vezes você não consegue parar para olhar para si, isso me gerou muita raiva, muita irritação. E eu não me permitia sentir isso. Como assim eu tô sentindo raiva da minha filha, sabe? Eu escolhi trazer ela para a Terra, eu escolhi ser mãe, eu escolhi ter ela aqui comigo. Como é que eu tô com raiva dela? Sabe? E eu não posso descontar essa raiva nela. Então eu pegava essa raiva, botava numa caixinha, fingia que eu estava vendo e tentava trazer aquele amor materno intenso dentro de mim. Ficou a caixinha. Então eu acho que... Né, Marina? Uma hora a caixinha explodiu, né? Uma hora ela vem. Né? Eu ouvi você verbalizando esses sentimentos, para mim é muito revolucionário, assim, porque quando você diz eu não aceitava que eu sentia raiva, que eu sentia tristeza, mas isso não é só você, Marina, isso é nós, sociedade, nós, idealização da maternidade, onde essa mãe ela sempre tem que ser mãezona, provedora, sustentando tudo, feliz sempre, ocitocina lá em cima, flores, né? E junto dessa idealização de que a gente quer essa mãe perfeita, vem uma negação também social, filosófica muito grande do papel das emoções difíceis na nossa vida. Então, quando a Marina comunica, e eu também já senti raiva do meu filho, é importante falar isso, mas é porque o eu não é uma estrutura que só sente uma coisa. Você é capaz de sentir amor e raiva ao mesmo tempo, de sentir alegria e tristeza, né? O que é muito louco. Então, a maternidade te joga nessa ambivalência. Caramba, eu quero amamentar aqui, ficar me doando, mas, eu quero dormir, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Então,
as emoções convivem juntas, isso já é um grande boom pra gente. Como que eu posso sentir várias coisas ao mesmo tempo? E como é que eu posso sentir raiva e tristeza agora? Porque essas emoções são feias, não é para eu sentir isso. Isso é para. Vamos tirar isso daqui. E quanto mais você faz o movimento de vamos tirar, vamos esconder de mim mesma, vamos reprimir, mais força essas emoções tomam, que é muito curioso, porque elas não são digeridas, integradas e assimiladas no papel que elas teriam para desempenhar. A raiva está te comunicando uma coisa, ó. Põe um limite, faz um contorno, se preserva um pouco. A raiva tá te comunicando uma coisa, mas você não pega a mensagem, guarda, e ela vai aumentando ali, reprimida, né? Então, eu acho que essa abertura para o sentir tem a ver com uma nova visão sobre as emoções dentro da gente. Eu sei que a Marina pensa aí sobre essas águas, né, Marina? Você sempre fala das águas. Exatamente, você falando me veio uma lembrança de Iris, tinha menos de um ano, assim, a gente estava implementando uma rotininha, né, para ver se a questão do sono dela melhorava. E aí eu lembro que a gente estava já começando a conseguir entrar naquela rotina ali, que as coisas estavam começando, a dar sinais estavam melhorando. E aí a gente teve uma consulta com a pediatra, fomos na pediatra, e eles dormiu no carro, bagunçou a rotina toda. Bagunçou tudo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, tentei botar ela para dormir de novo, já estava na horinha dela dormir de novo, ela dormiu. Botei ela no berço, tô tão cansada à noite, isso é super difícil. Vou dormir agora também. Deitei na cama, deu 2 minutos, ela, ué! Eu falei, gente, eu não tinha... Eu fiquei assim, paralisada, em estado de choque, eu não conseguia me mexer, eu comecei a chorar. Aí meu companheiro apareceu assim, pegou ela. Eu falei, eu não aguento mais essa garota, essa criança, não aguento mais esse choro. E eu só chorava, eu só chorava. E aí eu lembro que eu pensei assim, agora eu tô entendendo esse lugar de sanidade, né, que se fala do puerpério, que você fica desnorteada mesmo. E aí eu chorei. Fui, tomei um banho, chorei. Porque eu sabia que naquela minha raiva, eu tava botando essa raiva que eu tinha guardado numa caixinha, eu tava extravasando ela ali. Uma hora ela explodiu. Eu tava extravasando ela ali. E eu entendi que aquelas lágrimas estavam liberando alguma coisa. Então eu chorei. Depois que acabou o choro dentro do banho, eu fui, parei, passei um olhinho no meu corpo, um olhinho essencial de lavanda. E aí respirei e eu tava mais inteira. Um pouco Posso aproveitar essa experiência, Marina? Porque isso é uma coisa muito interessante. Acolher e dar espaço para as emoções existirem sem entrar no embate mental com elas. Você vê, a Marina foi para o chuveiro e deixou sentir, deixou chorar. Agora, normalmente, o que a gente entra? Num ciclo mental de culpa e investigação. Por que eu tô sentindo essa raiva? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? É um trauma da minha infância? Não tô lidando. Aí você começa a botar fogo naquilo e entrando naquele imbróglio, né? E eu acho muito legal que a gente deixa as emoções estarem, sentir o nosso corpo, confortar nós mesmas com um banho, com um chá, com uma coisa menos cabeçuda, para deixar as emoções fluírem. Isso é da natureza delas, né? E aí a importância também do companheiro, da rede de apoio, que vem assumir nos momentos que você precisa extravasar também. Nem sempre você está bem para cuidar do seu bebê, né? E é bom ter esse apoio também, né? Mas achei legal sua estratégia, isso que eu queria destacar aí. De ir pro chuveiro chorar? De ir pro chuveiro chorar. Exato, de deixar aí na cama, ver os pensamentos, deixa eles virem, deixa a sua mente falar, não fica já censurando na hora que nasce, né, o pensamento. Isso daí é bem prático, mas é sobre isso, se entregar, né, que a gente está falando. Se permitir sentir e se permitir viver, né, eu acho que viver é isso, essa montanha-russa que a gente vai passando ali, porque tem também, assim, toda uma questão fisiológica, assim, também do corpo, né? Nossos hormônios estão, assim, passando por um monte de coisa. A gente estava grávida, a gente estava ali em expansão, com aquele barrigão, a gente virou lua cheia, né? Agora trazendo um pouco, assim, desse conceito da nossa natureza cíclica, né? Do quanto que a gente varia, a gente muda, real, sabe? A gente estava em plena lua cheia, com aquele barrigão, com o bebê grande dentro da gente. A gente pariu, independente de parto, esse bebê saiu de dentro da gente. Depois a gente recebe
ele. Então a gente mingua rapidamente e entra nesse estado de lua nova, né? Essa lua negra, essa lua que aparentemente não está se mostrando, mas que ela tá mergulhada, ela tá oculta. Então a gente começa a acessar o nosso lado oculto, a gente começa a acessar coisas que estavam não muito bem vistas ali. Esse que é o estado do mergulho, né, que o puerpério convida a gente a fazer, a gente acessar realmente assim os nossos valores, a nossa história, os nossos acordos que a gente tem com a gente mesmo ou com as pessoas com quem a gente se relaciona, no nosso trabalho, de casa, com os familiares. Eu, por exemplo, aqui eu estou compartilhando com vocês a minha história em relação à raiva, que foram coisas que eu fui percebendo, assim, ao longo dessa minha jornada, assim, né? Ao longo do tempo, que cada vez mais eu vou me permitindo mergulhar, eu vou me permitindo reacessar, outras chavinhas vão girando, vou entendendo outras questões, né? Mas, assim, essa questão da raiva, fazendo um parênteses, né, que foi um entendimento, assim, que eu adquiri, né, de revisitar a minha história, é que eu já vinha num processo grande, antes da minha gestação, que estou comentando aqui, estava falando com uma amiga ontem sobre isso, os hormônios são uma loucura, assim, ainda tem a questão da amamentação, nossos hormônios ajudam, mas enfim, eu estava trazendo assim que antes da minha gestação, eu já estava num movimento muito grande interno de rever as minhas escolhas na minha vida, de entender o que eu estava fazendo no meu trabalho, que estava mais fazendo sentido, aquele formato de atuação, aquela forma de me entregar para o mundo, de entregar o que eu tinha para oferecer para o mundo. Eu já estava mudando as minhas estruturas. Eu trabalhava muito, eu trabalhava com oceanografia, na época, com consultoria ambiental, e eu trabalhava imersa numa empresa, aquela dedicação intensa, hora extra, e final de semana, às vezes, e feriados, etc. Eu queria tempo para mim. Então, eu tinha rompido com esse formato, esse estilo de vida, pouco tempo antes de eu engravidar. Eu queria tempo para mim. Eu queria tempo para me cuidar. Eu queria poder dizer não para alguém. Olha, não quero isso não é legal para mim. Esse é meu contorno, esse é meu limite. Isso não me faz bem. E aí, quando a neném nasce e eu me vi de novo nesse lugar de muitas vezes eu não consegui estabelecer esse limite, aí foi me dando raiva. Quando que eu vou ter tempo para mim finalmente? Entendi. Sabe? Então, assim, esses lugares, né, que eu extravasei, que eu fui pro banheiro chorar, que eu fiquei na cama chorando, eram lugares, assim, de me permitir sentir aquilo de verdade que eu estava sentindo. Mas, mais do que isso, eram os momentos em que eu estava finalmente olhando para mim. Então, eu acho que para a gente se permitir fluir com o puerpério, para a gente se permitir mergulhar, para a gente se permitir sentir, a gente tem que abrir esses espaços. A gente tem que conseguir se organizar minimamente que seja, nem que sejam 5 minutos por dia. Outro dia vai ser 10, outro dia vai ser meia hora, outro dia às vezes eu vou conseguir 1 hora de tempo integral para mim. É fundamental. Outro dia eu fiz a live com a Mariana Campos, com a Mana, que também traz a sabedoria da vaporização do útero. E foi uma super aliada no meu puerpério, na minha vivência, na minha jornada. Porque quando eu senti que eu estava indo para esse lugar de caos, eu estava me perdendo ali no que estava acontecendo, o que estava fazendo, eu parava, tomava um chá, ou ia fazer uma vaporização do útero. A Maria Barreto, né, com quem eu conversei também na semana passada, a gente trouxe essa fala de que o puerpério é um rito de passagem. E ela tem um livro que se chama Natureza Íntima. No livro, agora eu não lembro se é no livro dela ou se eu já escutei ela falando isso, enfim. Ela fala da importância desse lugar de autocuidado e nem que seja de você tomar um bom banho e depois você passar um óleo no corpo, um creme no corpo. E aí eu lembro que eu fazia isso, e chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais passar óleo no meu corpo. Eu quero outra coisa. Você levou como uma regra, né? É o óleo, mas aí você mudou a estratégia. Foi pro chá, o que você fez? Vapor, Bacana. aí eu fui voltando a praticar esporte, eu sempre fui muito ativa, né? Então eu voltei a praticar yoga, eu comecei a dar umas caminhadas de vez em quando, sempre gostei muito de correr. Até hoje isso ainda tá ali na minha lista de coisas que eu quero voltar a conseguir fazer real, assim, sabe? De vez em quando eu vou voltar a correr. Aí passo uma semana corro 2 vezes, depois nunca mais. Mas você tomar essas atividades, né, Marina? Aquelas que fazem o nosso coração vibrar. Porque é isso, quando nasce um bebê, morrem muitos desejos maternos.
morrem muitos sonhos, muitos projetos, às vezes que estavam no nascedouro. E desde a gestação a gente já começa a falar, isso aqui não vai dar. Imagino você que estava vivendo uma transição de carreira para colocar limites, que o que não morreu quando você, né, teve ali o nascimento da sua filha. Mas você, no momento certo daquele ciclo, né, do puerpério, você vai começar a sentir desejo de novo, de perseguir aquelas coisas que te traziam alegria. Exatamente. Seja os esportes, seja os projetos. E eu acho que isso vai entrar muito no que a gente vai discutir no Mulher Mãe, desse espaço de uma sexualidade sagrada, como a Marina disse, que não gesta só filhos, gesta criações, né? Gesta esses momentos de autocuidado. Então, quando a gente entrega a nossa energia, a nossa alegria para aquilo que nos faz bem de novo, só pra gente, não pro bebê, nem pro parceiro, nem para ninguém, só para você. É como se você se reencontrasse com essa energia sexual lá na fonte de novo, né? E isso abastece pra caramba. Porque não é só sobre descansar, né, Marina? São atividades que nutrem a gente, elas vitalizam. Às vezes eu só quero dormir, gente. Isso acontece milhares de vezes. Mas às vezes eu quero fazer uma atividade também que me nutra de um jeito diferente. E tem a ver com perseguir esse rastro do desejo, né? Que a Marina tá colocando aqui. Exatamente. Eu acho que o que está por trás disso, assim, é conseguir navegar com a nossa natureza cíclica. Né? Que quando a gente está numa fase que a gente está sangrando, a gente passa por essas fases da lua, né? A gente tem a lua que está lá no céu, né? Que ela fica lua nova. Ah, oi, Kelly! Que lindo você aqui. É lua nova, é lua crescente, lua cheia, lua minguante. E a gente tem também uma lua que está dentro do nosso ventre, que conversa com essa lua que está no céu. A gente tem também essa sabedoria da lua, que é água, que é feminina, a gente tem isso dentro do nosso ventre. Então, a gente tem momentos que a gente está nessa lua nova, em que a gente está precisando acessar essa sabedoria de mergulhar, de acessar as sombras, mas depois a gente vai passando por outras fases, a gente vai chegando na crescente, a gente vai chegando na cheia, que é a fase ovulatória, que é a fase que eu estou hoje. Eu escolhi fazer essa sequência de lives na minha fase crescente e cheia, justamente que é quando eu sei que eu estou mais para fora, mais expansiva, mais produtiva. Essa semana eu gravei vários vídeos. Eu sou mega tímida. Essa semana eu tô que tô. É a ovulação. Ela faz isso com a gente. E depois a gente vai voltando a minguar. E quando a gente está acessando a lua nova ali de novo, é quando a gente está voltando a sangrar, é quando a gente está lunando, quando a gente está menstruando. Então, isso acontece também, existe essa ciclicidade, eu compartilhei aqui agora essa ciclicidade da mulher que está menstruando, que não está gestando, que não está amamentando, que não está recém-parida, né? Agora, existe uma ciclicidade também natural nessas outras fases, né? Como eu compartilhei aqui, quando a mulher engravida, ela vai expandindo. Nesse pequeno ciclo que você falou, já tem super um preconceito, que a mulher, quando está de TPM, né, ela tá inválida ali, ela tá com algum problema. As pessoas já olham com maus olhos o próprio ciclo do mês. Pode continuar falando, que eu sei que você vai falar agora do outro ciclo, né? Desculpa. Sim, mas é porque um ciclo conversa com o outro, porque essa fase da pré-menstrual nada mais é do que esse tempo para mim. Eu preciso de um tempo para mim. É a fase minguante. Eu preciso de um tempo para mim, para me resguardar, para conseguir mergulhar nas minhas profundezas, para entender o que foi que eu aprendi nesse último ciclo. Porque com cada sangue que vai, é uma possibilidade de a gente morrer, de a gente deixar morrer alguma coisa dentro da gente. Esse sangue está limpando o nosso ventre, nossa cavidade uterina, não é só de coisas físicas, desse sangue, propriamente dito, desse endométrio que está descamando. Ele está limpando a gente também de coisas sutis, de energias, de memórias, de coisas que a gente vai armazenando ali, coisas que vão tensionando, enrijecendo ali o nosso útero, o nosso ventre. Então a gente está liberando esse descamamento, a gente está permitindo que esse descamamento aconteça. E aí quando a gente engravida, existe uma escala assim um pouco maior dessa lua, né? Essa lua vai enchendo até o momento que a gente está lá no terceiro trimestre, a gente está lua cheia, a gente está com aquele barrigão,
depois a gente mingua quando a gente está parindo, e logo depois a gente chega na lua nova. Então, o puerpério nada mais é essa lua nova que a gente chega, que a gente tem que se deixar mergulhar, acessar essas sombras, acessar essa nossa história, rever tudo isso que eu já compartilhei aqui, mas nada mais é do que uma grande lunação. Nada mais é do que uma grande lunação. E uma hora essa lunação acaba. Uma hora vem essa lua crescente, vem essa lua cheia, que é esse momento que a mulher ela vai sentindo essa vontade de ir para o mundo, vai sentindo vontade de fazer outras coisas, vai sentindo vontade de encontrar com as amigas, vai sentindo vontade de voltar a correr, vai sentir vontade de trabalhar, porque trabalhar também, uma frase que a Léla Sá falou uma vez que me marcou muito, o trabalho lembra a gente quem a gente era. Isso é importante. E não é que a gente vai voltar a ser aquela mulher que a gente era, mas a gente vai ser aquela mulher numa outra forma, num outro formato. Que quando o bebê nasce, a gente fica nesse estado de mingau mesmo, sem contorno, sem forma. E o puerpério é essa travessia que a gente vai dando esse novo contorno, a gente vai entendendo quem que é essa mulher, que também agora é mãe. É um grande mergulho, né, Maria? E É um eu acho que grande é isso, né? mergulho. A gente sabe, né, na psicologia, a gente tem o Winnicott, né, que fala desses estados regressivos que a gente acessa no puerpério, a gente vai se identificando com a criança interior para entender o bebê, só que a nossa criança já tem uma história, você vai recuperando o que foi você filha, aí depois vai vendo o que era você solteira, e você começa a entrar. Gente, eu lembro o quanto eu lembrava da minha adolescência, de cenas com os meus pais, com a minha mãe ali naquele momento. Então, eu até disse isso num vídeo ontem, o puerpério, ele não é um pezinho na piscina que você vai mergulhando gostosinho, ele é um arrancão pro fundo do mar, tipo, te tiram de lá, não é uma escolha. A gente vai falar disso na vivência mulher-mãe, né, dessa arrancada que fazem pra gente entrar no nosso mundo, das nossas histórias, do nosso inconsciente, aí a gente perde essa forma, fica mingau aí, que nem a Marina falou, é perfeito. Eu até comparei também com um capote que você leva no mar, né? Não sei se você é boa nadadora, Marina, parece que você é. Eu não sou. Então, para quem já levou capote no mar, sabe o que é girar sem eixo e engolir água? Isso me lembra muito puerpério também. Mas tem uma hora que você quer renascer e se reencontrar. Você tem saudade de você. Isso é um bom sinal, né? Você tá com saudade da sua pessoa, da sua companhia. Olha lá, a Renata é minha amiga. Ela disse que a perda da identidade, junto com a culpa de quem eu sou. Deixa eu ver, foi uma pergunta. Eu sou uma mãe ruim por querer ser eu antes de mãe? Ó, Renata, eu tô aqui tentando interpretar a questão, né? Que tem essa perda da identidade, o desejo de recuperar quem você é, e essa culpa, de certa forma, de querer voltar a ser a pessoa que você era antes de ser mãe. Ó, a gente não tá aqui, né? Não tem certo e errado, né? A gente tá só comentando a partir das nossas vivências, mas eu acho super natural a saudade de quem você era antes de ser mãe, a saudade de ter liberdade, de poder ir para um lugar sem pensar em muita coisa, né? Só que agora, qual que é o convite? A gente vai falar muito na Mulher-Mãe, de você sair da Perséfone donzela para virar rainha do inferno, né? A travessia do puerpério, esse amadurecimento. Então, você vai sim se encontrar sua mulher, mas ela vai ter que integrar agora essa faceta de mãe. Então, não dá exatamente para voltar a ser a mesma pessoa, mas vai voltar um mulherão aí, bem mais amadurecido, né? Sei, Marina, pode comentar aí a pergunta. A Kelly também tá falando a mesma coisa. A Kelly também é minha amiga. Ela falou que ela tem 2 filhos. Ela falou que as 2 vezes ela sentiu isso muito profundamente. Eu acho que é sobre isso, assim, não é só a vontade de fugir, vem se desprendo da culpa. Total, é isso. Outro dia até compartilhei uma história que me veio aqui. Eu tava recente, assim, que minha filha Iris, a gente botou ela na escolinha recente, então ela tava no movimento, assim, de dengo, de mãe, uma coisa comigo, e eu sabia que ia passar por isso, né? Que ela ia sentir saudade da gente, de casa, de que tá criando as relações dela lá na escola. E aí chegou uma hora que eu tava assim, no começo super paciente, acolhendo aquilo ali, aquela mãe, aquele dentro. Chegou uma hora que eu já tava mais com um saco. E ela chegava perto de mim, começava a chorar, e chorar, e chorar, chorar. E aí tem uma hora que eu entrei nesse estado de raiva, assim. Ai, eu fui dar banho nela, ela começou a chorar, tudo ela chorava quando chegava perto de mim. Aí eu comecei a chorar junto. Aí o Léo, meu companheiro, chegou e falou: tudo bem, sem culpa
materna. Meu filho, eu tô morrendo de raiva dela, não aguento mais ela, tira ela de perto de mim. Aí, tudo bem, tá sendo punk mesmo, sabe? Pode sentir isso, não fica culpada por isso, não. Pode, vai lá fazer essas coisas que eu vou ficar com ela aqui agora e eu vou aguentar o choro dela. E é isso, sabe? A gente também, esse é o lugar também da gente sentir, viver, da gente se permitir sentir. Eu acho que isso é pra sempre, né? Para além do Trazer um puerpério. exemplo também, né? Que tem essa questão da gente estar exausta, sim, dos choros, porque a gente não é super-heroína, a gente é só um ser humano cuidando de outro ser humano que demanda muito. E isso é exaustivo para uma pessoa só mesmo. A gente precisa de, às Total. vezes, sair do posto, revezar. Mas eu me lembro de um dia andando com o Renato aqui na rua e o Francisco, eu falei, Renato, eu tô tão cansada de ser chata. Quando é que eu virei essa pessoa chata? Sabe, porque assim, né, a gente incorpora a mãe. Ai, tá sempre preocupada, tô sempre tensa, tô sempre com o ombro tenso, não pode sorrir, não pode ser. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa chata, tô cansada. Eu não sou isso, eu nunca me identifiquei muito com essa figura de. Cada um tem seu arquétipo, né? Sua identificação. Eu nunca me identifiquei muito com esse posto da cuidadora, da mega responsável, sabe? Sei lá, eu sou mais tranquila. Então, para mim, é muito difícil, às vezes, conviver essas duas facetas mesmo. A mãe que entrou, que tem que estar preocupada, tem que estar pensando, mas sabe, às vezes também fala, ai, que saco, essa daí não sou eu tô querendo andar na rua aqui sem pensar em nada. Sim. Mas tá tudo bem, porque as coisas oscilam e os papéis são transitórios, né? Às vezes tem um momento que você vai precisar estar mais atenta, mais vigilante, mas eu espero que tenham fases na maternidade que a gente também possa ser mães de outros lugares, né? E não só nesse estilo. Então, eu acho que Sim. abraçar o múltiplo, né, Marília? Não ficar fixada num papel, num jeito, num sentimento, porque isso cansa, realmente. Sim, eu acho que essas variações também que a gente vai sentindo, né, dessa nossa disponibilidade de entrega para a criança e para as nossas outras demandas da vida também, né, porque a gente quer para a gente, para nossas escolhas, isso conversa também com a nossa natureza cíclica, né? Vai ter momentos do ciclo que eu vou querer mais uma coisa, vão ter outros momentos do ciclo que eu vou querer mais outra coisa, e tá tudo bem, né? Uma coisa que eu estava falando ali da natureza cíclica que eu acho que é legal de comentar, que eu não comentei antes, é que logo depois assim que o bebê nasce, numa fase mais intensa, assim, de mergulhão mesmo do puerpério, essa natureza cíclica, ela não varia assim ao longo de uma lua, né, de em torno assim, de 28 dias, ela varia ao longo do dia. Então, em 24 horas, você vai ter um momento que você vai estar como se fosse no arquétipo da lua cheia, super expansiva, alegre, sorridente para fora, comunicativa, e vai ter outro momento que você vai estar mergulhando, vai ter outro momento que você vai estar ali nessa fase que você trouxe, né, da TPM, que é o tempo para mim, né? Que essa TPM, na verdade, esse tempo para mim, na verdade, é o seu corpo dando esses sinais assim, eu estou precisando desse tempo para mim, para olhar, para mergulhar. Então, se você não está conseguindo me deixar, se eu não estou conseguindo abrir esse espaço, então eu vou expulsar todo mundo de perto de mim para eu conseguir acessar a sabedoria da lua nova que eu preciso acessar. É isso que o meu corpo está precisando. Então, um pouco isso. A E Renata essa trouxe sensibilidade isso do se fina, né? permitir sentir. Isso do se permitir sentir, acho que voltando lá ao começo, o não sentir também é uma coisa que não falam. Como eu disse, eu estava conversando com uma amiga ontem sobre, e eu falei sobre perceber. Não entendi bem. Mas você estava comentando, Caterine, da saudade, né? Ah, voltou. Deixa eu ler aqui. Entender e aceitar que Eu amar falei, nosso filho não é um interruptor. Que quando a gente descobre que está grávida, a gente clica e ama incondicionalmente nosso filho. Quando foi muito tempo. exatamente. Isso vai se construindo, né? E uma coisa que você estava comentando, assim, da saudade da mulher que a gente foi, né? Eu estava nesse final de semana conversando também com uma amiga e a gente comentando com ela sobre mulher mãe, né? Ela também é terapeuta, ela também mãe de 3 filhos, tem a neném que tem mais ou menos a idade da Iris também. E ela tá nesse super mergulho também, saindo desse mergulho, saindo desse puerpério. E aí eu conversando sobre eu comentando com ela, coisas que comentei aqui, né, sobre essa raiva, e esse me dar conta de eu morria de saudade da Marina que era antes, né? Eu morria de saudade daquela Marina que tinha uma leveza que eu tinha perdido. Mas como que eu faço para resgatar essa leveza? Sabe? Sair dessa rigidez assim que a maternidade me trouxe um pouco. E acho que é aí que entra a sexualidade. Porque a
sexualidade é a gente entender que é para além do sexo carnal em si, né? A sexualidade, a gente está falando da nossa libido pela vida, não só nossa libido de transar, de vontade de transar. A nossa libido pela vida, nossa vontade de viver, nossa vontade de sentir prazer. E a sexualidade sagrada, ela é sobre isso. É sobre o nosso útero está em cima do chakra sexual, que é esse chakra da sexualidade, que é o chakra da criação, da criatividade. Quando a gente tem um bebê, a nossa energia sexual, a nossa energia de criação, a nossa energia criativa está praticamente totalmente dedicada à criação desse bebê, desde a gestação, né? A gente já vinha dedicando a nossa energia à criação desse bebê. Ele é o Só que projeto, depois a gente vai... E o projeto, mas nesse momento a gente está com a energia dedicada ao bebê, a gente está amamentando, né? A gente está dedicando essa energia à criação desse ser. A gente não tem muita energia para criar nada de novo. Tanto que quando a mulher está amamentando exclusivamente, ela nem ovula. O corpo dela entende que ela não tem energia para criar nada de novo. Ela não está aberta para criar nada de novo. Quando ela volta a ovular, o corpo dela começa a dar sinais, né? Que quando ela volta a menstruar, o corpo dela começa a dar sinais que ela está começando a ficar mais preparada para produzir, para criar algo de novo. Então, quando a gente fala da sexualidade, a gente está falando de prazer. E aí é que entra a mulher-mãe, né? Que a gente vai trazer. Eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco no mulher-mãe, né? Tô vendo aqui a hora, já está chegando perto das 9. Estou super satisfeita. Vou começar a entrar, então, vou começar a entrar um pouco nessa explicação, assim, do que vai ser o mulher-mãe. A gente vai, através do conto da deusa Balbo, que é a deusa do ventre. Esse conto está no livro Mulheres Como com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E essa história em que Deméter, que é a mãe da Terra, ela tem a filha dela, Perséfone, que faz esse mergulho. Ela vai para as profundezas, ela vai para o submundo. E a Deméter fica enlouquecida ali procurando ela, querendo encontrar ela e não acha. Depois, quando ela encontra com a deusa Balbo, é que ela consegue ter essa energia de novo, essa energia de viver para encontrar a filha dela. Né, que é quando a filha dela volta para a superfície. E aí a gente vai, através desse mergulho, né, a gente vai esmiuçar um pouquinho o entendimento desse conto, trazendo essa relação com o puerpério, trazendo essa relação com esse mergulho, que é o puerpério, o que é. Ele convida a gente a adentrar nas nossas profundezas, nas nossas raízes, nas nossas histórias, nas nossas crenças. E a gente vai entender como que depois faz, através da sexualidade, através do encontro com essa deusa Balbo, com a deusa do ventre, com esse lugar da gente se permitir ter prazer, como que através disso a gente vai conseguir voltar para a superfície desse mergulho e integrar essa mulher e essa mãe. A mulher-mãe é isso, assim, é a mulher integrando, aceitando, assimilando a existência da mãe, e a mãe também, integrando, aceitando, assimilando a existência da mulher. Para que essas duas faces não briguem mais. É como se, que eu vejo na maioria das vezes, é como se a gente assumisse um papel, ou a mãe ou a mulher, e as duas faces não se conversam. E acho que não é esse caminho, né? O mulher-mãe é sobre essa integração. E acho que assim, Marina, a gente falou aqui, né? Tem esses momentos que a gente está se revelando para si mesma o tempo todo, né? Que de fato a mulher fica com raiva da mãe em algum momento, sai para lá, quer meu espaço, né? Ela mostra os dentes ali, querendo aquele espaço de volta. E tem horas que a mãe fala, sai para lá, mulher não existe, eu preciso cuidar da minha cria, né? Eu acho que é muito bom a gente poder pensar mesmo que a partir de um determinado momento a gente começa a equilibrar essas duas funções, dois espaços, vão ter que ter lugar na gente. Porque a gente não vai deixar de ser mãe, mas não pode deixar de ser mulher. Porque senão, né, Marina, nós não conseguimos sustentar um arquétipo para sempre. A gente não consegue sustentar uma lua nova para sempre, que é a mãe, né? A provedora que sustenta a vida. Isso não é sustentável ficar 100% aí. Então, como é que a gente lida com essa dualidade, né, que a gente carrega em nós? É mais do que uma dualidade, que tem mais arquétipos aí que a gente traz, mas integrar nessas várias facetas. Acho que Mulher Multifaces é o nome perfeito mesmo para o programa que você está desenvolvendo, né?
E aí é isso, assim, o Mulher Mãe, a gente vai fazer um encontro, né, de 2 horas e meia, no dia 22 de abril, na parte da manhã, de 9 às 11h30. A gente vai fazer esse encontro ao vivo, assim, online, e a gente vai trazer esse encontro, a gente vai ativar, assim, esse mergulho, né, como eu já comentei, essa volta para a superfície. E a gente vai também fazer algumas práticas para a gente elaborar, assim, um pouquinho mais, sabe? A gente vai trazer para o corpo, vai entender como essa sexualidade, esse prazer, ele vai para o corpo, e, e aí é isso, assim. Hoje a gente está abrindo as inscrições, agora às 9 horas, para quem está no grupo. Então, quem quiser, depois que na sequência dessa live, eu vou publicar ela. Então, quem quiser, comenta lá na publicação Mulher Mãe, que eu vou mandar para vocês o link do grupo, para vocês entrarem no grupo, e lá que eu vou estar disponibilizando o link das inscrições, que agora está com valor diferenciado, tá? O valor inteiro é R$ 216. Mas até o dia 13, nessa semana, essa primeira semana de lançamento, eu estou dando um desconto, tá com valor de. Avisou aqui que vai acabar. Eu estou dando um desconto com valor de R$ 167. Tá? Então, quem estiver no grupo também vai receber bônus, vai receber presente. Então, é isso. Acho que a gente pode abrir aqui um pouquinho para tirada de dúvidas. Se alguém quiser comentar alguma coisa. A Renata tinha perguntado alguma coisa se podia compartilhar. Eu não entendi bem, mas super pode. Tá, Rê? Que isso chega a mais e mais mulheres. E aí, a gravação, né, no dia 22, vai. Oi? Não, pode falar, Marina. A gente vai gravar esse encontro, né? Então, quem não puder estar ao vivo no dia do encontro, pode fazer depois também. E a gente vai fazer uma prática no dia, então é legal de estar ali ao vivo, mas para quem não conseguir estar ao vivo, a gente pensa numa dinâmica de fazer depois também, não tem problema. Tá assistindo a gravação. Vamos ver se o pessoal tem dúvidas, né? Uhum. Ela só que a gente teceu com bastante carinho a vivência e a Marina sempre prepara materiais de apoio muito bacanas. Não é só sobre o encontro, né, Marina? Depois você entrega coisas que você pode guardar com as informações, é bem legal. Sim, vai ter material de aprofundamento também para a gente conseguir acessar essa história do nosso corpo, sobre a gente conseguir acessar a mulher selvagem, porque a Clarissa, né, dentro desse livro de Mulheres Correm com os Lobos, ela traz muito isso, né, que essa mulher selvagem não é uma mulher que ela é primitiva, não é sobre isso, mas é uma mulher que é a mulher de verdade, assim, né? Ela tá dentro da gente, só que a gente está esquecida dela. Então, como que o livro dela é todo sobre isso? Através de contos, como que a gente entra em contato com essa mulher selvagem. Então, a gente vai trazer dentro da vivência, também nesses materiais de aprofundamento, ferramentas para vocês estarem em contato, entrarem em contato, despertarem a alma dessa mulher selvagem. Muito legal. Ó, eu vi o que a Renata disse, ela falou que ela já falou, que é sobre o amar o nosso filho ser construído, né? Que esse amor materno é uma coisa espontânea, né? Obrigada, Rê. Uhum. Então é isso. Você quer trazer alguma coisa a mais, Caterine? Não, só mesmo, que bom que a gente pode conversar hoje sobre não anestesiar o nosso sentir. Eu aprendo muito com a Marina. Eu acho que eu não saí ainda do meu porpério. Então, tudo que a gente fala, trabalha, ainda estou em plena vivência. E, gente, é muito bom ter espaço para a gente poder ser verdadeiro e poder trazer o que a gente sente à tona. E eu espero vocês lá. Então vamos lá. Um beijo, então. Bom dia para vocês. Vou encerrar aqui. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou @marinadori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui.
e a gente se vê no próximo episódio.